Muito bem, você pode prosseguir. Informe seu nome completo para registro. É o detetive Trey McCulloch. Qual é o seu emprego? Trabalho no departamento do xerife de Jacksonville. Há quanto tempo trabalha no departamento do xerife de Jacksonville? Aproximadamente um pouco mais de 10 anos e meio. Antes de entrar no departamento do xerife de Jacksonville, você já tinha experiência na área policial? Sim, tenho. O que era? Fui agente no departamento do xerife do condado de Bradford por 1 ano e meio, depois no de Baker por 3 anos e meio, e então iniciei minha carreira no departamento do xerife de Jacksonville. Qual o seu cargo atual no departamento do xerife de Jacksonville? Atualmente estou designado como detetive de gangues no departamento do xerife de Jacksonville. Há quanto tempo você é detetive de gangues? Um pouco mais de 4 anos e meio. Quantos detetives há na unidade de gangues? São 12. Para qual gangue você foi designada especificamente para monitorar? Six Block. Antes de se tornar uma detetive de gangues no departamento do xerife de Jacksonville, como policial de patrulha no mesmo departamento, você teve a oportunidade de responder a incidentes envolvendo a guerra de gangues entre ATK 1000 e 200 e Six Block? Sim, senhora. Aproximadamente a quantos incidentes você respondeu antes mesmo de entrar para a unidade de gangues? Eu não poderia te dar um número exato. A área que eu fui designado para patrulhar ficava bem no coração da área de 1200 Otieste. Ao longo dos anos não posso te dar um número exato, mas foram muitos. Em que anos você atuou no patrulhamento no Jacksonville Sheriff's Office, designada ao coração daquela área? Isso teria sido de 2016 a 2018, talvez até 2019. Essas disputas entre esses grupos existem desde essa época? Você está me perguntando se foi aí que começou ou se começou antes disso? Não, durante aquele período em que você estava trabalhando? Sim, senhora. Antes disso, houve outros grupos que foram, digamos, precursores do Six Block? Sim. Quais grupos antecederam o Six Block? Acho que, historicamente, se você voltar, foi a 45th Street Gang e daí passou para o PCA. É a abreviação de Problem Child Entertainment? Sim, senhora. Além disso, vou perguntar sobre a ATK. Existiu algum grupo predecessor ou um grupo do qual a ATK evoluiu ou fazia parte? Sim, senhora. Qual era? Acho que era Youngin Gang. Youngin Gang. E quando falamos sobre a Youngin Gang que precedeu a ATK, havia algum indivíduo específico conhecido como membro da Youngin Gang que depois continuou na ATK? Sim, senhora. Quem era essa pessoa? O nome dele era Kenyatta Bullard e ele é conhecido como Youngin Ace. Youngin Ace. Você fez treinamento específico para ser detetive na unidade de gangues? Sim, senhora, eu recebi. Que tipo de treinamento você recebeu? Participei de várias conferências organizadas pela FGA, que é a Associação de Investigadores de Gangues da Flórida. Participei de várias aulas ao longo da minha carreira no departamento do xerife de Jacksonville. Essas aulas foram oferecidas pela Raida e outras que tivemos internamente com outros ex-detetives de gangues e tudo mais. Como detetive na unidade de gangues, quais são as tarefas e responsabilidades diárias? Basicamente, monitorar a gangue a qual você foi designado, seja nas redes sociais, acompanhando as tendências mais recentes e tentando prevenir qualquer crime violento que possa ocorrer na cidade de Jacksonville. E mesmo que você esteja especificamente designada para a Six Block, você também conhece as gangues rivais deles, assim como outras gangues na área de Jacksonville? Sim, senhora. Você e outros detetives da sua unidade compartilham informações e se ajudam nas investigações? Sim, fazemos isso. Agora vou te perguntar sobre os diferentes tipos de gangues. Você conhece o Estatuto 874 da Flórida, está correto? Sim, senhora. Familiarizada com os critérios para o que é considerado uma gangue criminosa, assim como os critérios estabelecidos pelo Estatuto para o que constitui um membro de gangue e também um associado de gangue. Está correto? Sim. Senhora. Existem diferentes tipos de gangues. Sim, senhora. E como você descreveria o Six Block, a gangue a qual você foi designada? É uma gangue de bairro.
Então, há muitas semelhanças, sabe, com a gangue nacional. No que diz respeito ao Six Block, ela claramente se enquadra no Estatuto do Estado da Flórida, sob o artigo 874 como uma gangue criminosa. Mas eles são mais como gangues de bairro, tipo gangues híbridas, enquanto nas gangues nacionais você vê uma hierarquia, uma estrutura onde tudo é organizado. O que vimos e o que vivenciamos no condado de Duval é mais esse lance de gangues híbridas de bairro, onde não existe hierarquia, sabe? Esse tipo de coisa. Quando você menciona gangues reconhecidas nacionalmente, pode dar um exemplo do que está falando? Claro, por exemplo, os Bloods e os Crips são gangues nacionais. E geralmente, pela minha formação e experiência, existe algum tipo de hierarquia e estrutura. Enquanto nas gangues com as quais lidamos, ou pelo menos em Jacksonville, a maioria delas não tem muita estrutura ou organização. Então, nessas gangues reconhecidas nacionalmente, existe realmente uma hierarquia onde você tem um líder que toma as decisões e dá as ordens, certo? Sim, senhora. E nessas gangues híbridas não existe essa hierarquia. Não, senhora. E de acordo com a 874, a definição de gangue criminosa, para ser considerada uma gangue criminosa, ela pode ter uma organização formal ou informal, ou até mesmo uma associação ou grupo. Isso está correto? Está correto. Desde que haja 3 ou mais membros? 3 ou mais membros. E qual é uma das principais atividades desse grupo? Para cometer atos delinquentes ou criminosos, e geralmente eles têm um nome comum, uma cor ou um sinal com a mão. O Six Block foi documentado pelo Departamento do Xerife de Jacksonville como uma gangue criminosa? Sim, senhora. Quando isso aconteceu? Isso aconteceu em agosto de 2019. Isso foi antes de você entrar na unidade de gangues do Departamento do Xerife de Jacksonville? Sim, senhora. Isso foi documentado por pessoas que já estavam na sua unidade antes de você ser designada para a unidade de gangues? Sim, senhora. E faz parte da unidade de gangues manter essa documentação e continuar mantendo mesmo quando há uma detetive sucessora que assume esse papel? Sim, senhora. E você teria revisado toda essa documentação quando assumiu a tarefa de ser designada especificamente para o Six Block? Sim, senhora. Quando exatamente o Six Block foi documentado pelo Departamento do Xerife de Jacksonville como uma gangue criminosa? Em agosto de 2019. E essa documentação incluiu a nomeação de 3 ou mais membros naquela época que eram identificáveis como membros de gangue criminosa nesse grupo identificável? Sim, senhora. Acredito que, na verdade, havia 4 membros que foram documentados quando a gangue criminosa Six Block foi registrada. Charles Jones era um desses membros originais documentados da gangue criminosa? Sim, senhora. Ele também foi documentado como membro da gangue Six Block na época? Sim, ele foi. Quais outros indivíduos foram documentados com ele? Os outros 3, incluindo Charles Jones, eram Keon White, Felix Poussey e Derek Norse. E havia documentação para esse relatório de ocorrência que detalhava as diferentes atividades criminosas que eram a principal atividade desse grupo em particular? Havia. E que tipo de atividade criminosa Charles Jones e outros membros do grupo dele estavam envolvidos para se qualificarem como uma gangue criminosa de acordo com o Estatuto da Flórida? Alguns dos incidentes que foram registrados nessa documentação envolviam inúmeros crimes violentos, várias prisões por drogas, envolvendo armas de fogo, onde vários indivíduos foram condenados à prisão. Eles claramente exibiam um estilo de se vestir e um sinal de mão comum que costumavam mostrar com frequência, o que, claramente, de acordo com o Estatuto do Estado da Flórida, qualificaria eles como uma gangue criminosa no Estado da Flórida. E voltando àquela definição ou aos critérios de gangue criminosa, qual era o sinal de gangue ou sinal de mão para 6? Você gostaria que eu demonstrasse? Sim, senhor. Foi só um 6 assim. Havia outro sinal de mão que era usado e designado por outros membros do Six Block? Havia sim. Havia um K que eles faziam em referência a Kendra Austin, que morreu em 2016, e eles mostravam o K assim.
E isso é comum entre gangues híbridas, quando elas usam estilo de se vestir ou sinais de mão, que isso possa estar relacionado a um membro falecido que morreu nessa guerra de gangues? Sim, senhora. E agora vou falar sobre o estilo de vestir do Six Block. Existia um estilo de vestir adotado por esse grupo, Six Block, quando ele foi documentado pela primeira vez? Sim, senhora. Você pode nos dizer qual era o estilo de vestir ou qual era a evidência disso para o Six Block para indicar que você era membro desse grupo? Bem, houve vários, mas alguns deles faziam referência a Lawrence Davis. Ele era conhecido como Trady. Ele foi assassinado em junho de 2018, se não me engano, e eles costumavam usar camisetas com o rosto dele estampado. Eles usavam camisetas com a Kendra Austin que mencionei antes. Havia vários outros estilos de vestimenta. Havia pingentes que eles usavam, sabe? Tipo correntes com... sabe? Parecido com isso, mas seria uma foto do membro falecido que havia partido. E voltando à atividade principal, é a prática de atos criminosos ou delinquentes durante esse período em que o Six Block está sendo documentado como uma gangue criminosa. Existe uma guerra e uma disputa com outro grupo de pessoas quando eles são documentados pela primeira vez? Sim, senhora. E com quem seria essa guerra? Contra quem seria a guerra? Sim, senhor. Seria a ATK 1200. E é baseado em parte da documentação, novamente, para as principais atividades da cometimento de atos criminosos em que esse grupo está participando. Também houve documentação novamente nas redes sociais, seja por meio de postagens ou pela publicação de músicas de drill rap, para mostrar que esses atos criminosos tinham como principal objetivo beneficiar a gangue. Sim, houve. Você pode nos dar alguns exemplos específicos desse período quando o Six Block foi designado pela primeira vez como uma gangue criminosa em Jacksonville? Então, sempre que um membro de uma gangue rival era assassinado, eles frequentemente postavam nas redes sociais usando diferentes emojis de risada ou faziam alguma declaração fazendo referência à vítima desse crime violento. E eles frequentemente postavam isso nas redes sociais, seja no Instagram, Facebook ou em todas as plataformas de mídia social disponíveis. Meritíssima, gostaríamos de apresentar agora como prova os itens 34 e 84C do Ministério Público. Tudo bem. Alguma objeção, senhor Gonzalez? Sem novas objeções, Jordan. Tudo bem. Alguma nova objeção, senhor Sinardi? Sem objeções. Tudo certo, sábio. Meu final de semana é curto. Obrigada. Sem objeção. Tudo bem, senhor Petritz? Sem objeção, mas é pra o... Sei. C84C. Senhorita B que entrou. Tudo bem, confirmado. Detetive McCullough, quem está sendo retratado na prova 34 da acusação? Esse é Charles Jones. E você disse ao mesmo tempo que o Six Block foi documentado pelo departamento do xerife de Jacksonville como uma gangue criminosa oficial. Charles Jones, ele também foi documentado como um membro da gangue criminosa Six Block? Correto. Na época, o Six Block foi registrado como gangue criminosa. Ele era um dos 4 indivíduos que foram documentados nessa mesma documentação. Charles Jones, ele tinha apelidos conhecidos na época pelos quais era chamado tanto pelos outros membros da gangue quanto pelo público? Sim, ele tinha. Quais eram esses apelidos? Ele era conhecido como Fulio, Six Little Six. O nome dele no Instagram era Júlio Fulio, mas no condado de Duval, todo mundo se referia a ele como Fulio. E você está familiarizada com os 11 critérios diferentes estabelecidos pela legislação que podem ser um fator para determinar se alguém se qualifica ou não como membro de uma gangue criminosa? Sim, senhora.
Na época em que Charles Jones foi documentado pela primeira vez como membro de uma gangue criminosa chamada Six Block, quais foram os critérios que ele atendeu de acordo com o Estatuto 87404? Eu teria que consultar a documentação dele, porque não fui eu quem o documentou, mas pelo que me lembro, acredito que dos 11 critérios ele tinha a tatuagem. Ele fez o sinal de mão. Ele se associava com um ou mais membros de gangue criminosa. Ele foi identificado por um informante confidencial confiável e documentado. Mas eu não sei exatamente quais foram todos os 11 critérios que ele cumpriu, mas eu sei que aqueles que eu citei foram alguns dos que ele obviamente cumpriu. E de acordo com o estatuto, você só precisa cumprir 2. Isso está correto? Sim, senhora. Quantos você listou para nós? 6 ou 7, não tenho certeza. E você está respondendo de memória. Olhar a documentação ajudaria a refrescar sua memória? Sim, senhora. Você trouxe isso com você? Pode dar uma olhada e me avisar quando sua memória estiver refrescada? Então, o critério que Charles Jones atendeu foi que ele foi identificado por um informante documentado e confiável. Ele adota o estilo de vestir da gangue criminosa. Ele adota o exíbio sinal de mão. Ele tinha a tatuagem e se associa com um ou mais membros conhecidos de gangues criminosas. E que tipo de tatuagem Charles Jones tinha? Ele tinha várias. A mais visível era o grande número 6 no pescoço, como você pode ver naquela foto. E então ele tinha, acho que era Osama acima do olho esquerdo, bem aqui, que fazia referência a outro membro que havia falecido. Do Six Block? Sim, senhora. E eu vou te mostrar o Prova 84C sendo designado como a detetive de gangues para o Six Block. Você está familiarizada com esse gráfico em particular? Sim, senhora. Esse é um gráfico exaustivo dos membros que foram documentados pelo gabinete do xerife de Jacksonville como pertencentes ao Six Block. Esses são, sabe, só alguns. E membros e associados, está correto? Está correto. E podemos começar. Obviamente, este é Charles Jones no canto superior esquerdo. Vou te perguntar sobre Adrian Gaynor. Qual era o apelido dele? Era Bibi. Ele também era conhecido como Osama, que é a tatuagem que ele tinha, você sabe, acima do olho esquerdo. Então ele também tinha uma tatuagem reconhecível que era característica dos membros do Six Block, certo? Está correto. E qual era a natureza do relacionamento, se você souber, entre Adrian Gaynor e Charles Jones, entre Bibi e Júlio? Até onde eu sei, eles eram apenas amigos muito próximos. Não sei se eles eram realmente parentes de sangue. Bibi era bem mais novo que Charles Jones. E Bibi foi assassinado no complexo de apartamentos onde Charles Jones meio que, eu acho, basicamente se formou. Você deveria, sabe, algo assim. São o Hilltop Apartments? Sim, senhora. Essa é a área conhecida como Six Block, de onde eles vêm e onde costumam ficar. Está correto? Correto. É na rua 45 Oeste, número 1646. E então, no canto superior direito, Xavier Edwards? Sim, senhora. Ele é um membro documentado ou um associado? Ele é um membro documentado. E qual era o apelido dele? É Omerta. E ele era uma das pessoas aqui em Tampa com a vítima na época em que a vítima foi morta. Isso está correto? Sim, senhora. Vou te perguntar sobre Robert Howard. Você conhece o Sr. Howard? Sim, conheço. E ele é um membro registrado do Six Block? Sim, ele é. E antes do Six Block ser formado, ele já era associado ao predecessor do Six Block, o PC? Sim, ele era. Então vou te perguntar sobre Jaquan Pickens. Qual é o apelido dele? O apelido dele é Jake Jid. E qual é o status dele como membro ou associado do Six Block? Ele era um membro documentado da Bully Gang antes de falecer. Agora eu quero te perguntar sobre a Bully Gang. Ouvimos muitos depoimentos sobre o Six Block. Você pode nos falar sobre a Bully Gang? É uma gangue documentada em Jacksonville. É um subgrupo documentado da gangue criminosa Six Block. Então, o que significa ser um subgrupo de uma gangue criminosa? É basicamente como um grupo menor dentro de uma organização maior que seria a Six Block.
E muitas vezes não sempre consiste em algumas, tipo poucas ou mais pessoas. Mas muitas vezes eles usam o mesmo sinal com a mão e o mesmo estilo de se vestir, mas podem usar um nome um pouco diferente, ou podem, nesse caso, por exemplo. Os caras da Bully Gang são cerca de 4 a 5 anos mais novos do que a maioria dos que foram documentados como membros do Six Block. E você já falou sobre o grupo predecessor PC, certo? Está correto. E novamente, quando estamos falando sobre PC, Problem Child Entertainment, eles eram um grupo mais antigo do que Charles Jones e os membros do Six Block. Está correto. Mas os membros do Six Block eram amigos do PCE, certo? Está correto. Basicamente é como se fosse a versão mais antiga do Six Block. Então, o que está acontecendo são as gerações mais jovens. É isso que está acontecendo com esses novos subgrupos que estão surgindo nesses bairros. Sim, senhora. Vou te perguntar especificamente sobre Dom Júlio. Você conhece isso? Sim, senhora. É uma bebida, certo? Certo. Havia algum significado com Dom Júlio em relação a Charles Jones, Júlio Fúlio nesse caso? Sim, senhora. Essa era uma bebida associada a ele. É isso mesmo, sim, senhora. E depois da morte dele, você começou a perceber que a garrafa de Dom Júlio estava sendo usada pelos rivais dele, pelos inimigos, pelas gangues rivais. Sim, percebi. Teve um videoclipe de rap que foi postado e produzido por Young and Ace, um membro de destaque da ATK. Teve sim, acredito que se chamava Game Over. E aquela garrafa de Dom Júlio, ela apareceu bastante nesse videoclipe de rap. Sim, apareceu. E houve outras postagens de membros de grupos rivais sendo vistos comemorando e bebendo Dom Júlio. Sim. Vou te perguntar sobre isso. Você disse que, como parte das suas atividades diárias, você monitora contas de redes sociais. Está correto? Sim. Sim. Você está monitorando as contas de redes sociais dos membros do Six Block e de outras gangues em Jacksonville? Sim, senhora. Você está monitorando os vídeos de drill rap? Sim, senhora. Isso é algo que você utiliza no seu trabalho como investigador de gangues? Sim, senhora, utilizo sim. E isso é algo que é postado depois de um homicídio, né, uma lesão corporal grave ou um tiroteio que acontece nessa guerra de gangues? Sim, senhora. Existe uma monetização para esses artistas de drill rap de alto perfil, como Júlio Fúlio, em que eles ganham dinheiro com base no número de cliques que recebem nas redes sociais? Sim, senhora, não tenho certeza de como isso funciona exatamente, mas pelo que eu sei, quanto mais visualizações eles têm, mais dinheiro ganham. Mas quanto aos detalhes disso, não tenho certeza de como isso funciona. E é frequente que esses vídeos de drill rap sejam postados depois que um membro do grupo rival é baleado e morto? Isso mesmo. Meritíssima, posso ter um momento? Sim, Meritíssima, sem perguntas à testemunha. tudo bem. Senhor Gonzalez, alguma pergunta?